Preste atenção. La peor cosa que hay es la duda. Lo que mais amarra la vida de las personas, lo que mais impide que la gente avance, que la gente progresse, prospere, conquiste em la vida, são las dudas. E você necessita rechazar todas as dúvidas, todos os pensamentos de dúvidas, palavras negativas que você escuta a diário. Amém? A diário, nós outros escutamos palavras negativas. A diário, Satanás trabalha para sembrar a dúvida no coração, para neutralizar a fé, para impedir que a gente conquiste o cumprimento das promessas de Deus. Porque todo se conquista por la fé. Amém? É por la fé. E se por la fé conquistamos, por las dúvidas, nós outros fracassamos também, nós outros perdemos. Compreende você? Você necessita usar a fé inteligente. Não pense você que o diabo querrá perder sua vida com facilidade. Não. Muitos de vocês aqui han vivido toda a vida em las garras do diabo, presos, atados por Satanás. E você pensa que ele querrá deixá-lo sair de suas garras assim fácil? Não, de nenhuma maneira. Ele hará de todo para tentar impedir sua vitória, impedir seu progresso, impedir que você manifeste a fé em Deus. Me compreende, sim ou não? E que é o que você tem que fazer? Você necessita fortalecer-se em la palavra de Deus. Amém? Fortalecer-se, apoiar-se em la palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus, porque seguir a palavra de Deus significa seguir os pensamentos de Deus, dar lugar aos pensamentos de Deus. Parece muito mais fácil a gente seguir os pensamentos deste mundo que os pensamentos de Deus. É incrível, pero é mais fácil a gente crer em las mentiras do diabo, em los enganos do diabo, que crer em la palavra de Deus. E por isso vemos tantos crentes fracassados, destruídos, com a vida amarrada, a vida que não avança, vivendo na vida mesquina e miserável. Deus quer que você tenha vida plena, abundante, mas você necessita actuar sempre apoiado em sua santa palavra, para que você possa vencer, para que você possa conquistar. Amém? Salomão, em sua sabedoria, porque foi o homem mais sábio, Salomão disse assim: fía-te del Senhor de todo tu coração e não te apoies em tu própria prudência. Reconócelo em todos tus caminhos e Ele endereçará tus veredas. Deus quer endereçar suas veredas. Deus quer endereçar seus caminhos, sua vida. Amém? Ele quer endereçar sua vida. E Ele disse aqui: não seas sábio em tu própria opinião, teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque será medicina a tu corpo e refrigério para tus ossos. Honra ao Senhor com tus bienes
e com las primícias de todos tus frutos, e serão llenos tus graneiros com abundância, e tus lagares rebosarão de mosto. Ele disse aqui, honra ao Senhor com tus bienes. Que significa isso? Honrar ao Senhor com tus bienes. És uno honrar a Deus com suas ofrendas. Amém? Porque suas ofrendas são seus bienes, não o que você conquista com seu trabalho. Então, honrar a Deus com suas ofrendas é muito importante. Aqui ele disse, e com as primícias de todos tus frutos. É dizer, está falando de ofrendas e de dízimo. Porque ofrenda é uma coisa, dízimo é outra. Amém? Dízimo representa que nossa fidelidade, nosso reconhecimento que Deus é o primeiro em nossas vidas. Quando você dá seu dízimo, que são as primícias, atenção, porque muita gente pensa que dízimo é simplesmente 10%, eu vou correr 10% de meu salário, de meu sueldo, eu vou dar. Não, dízimo são as primícias, é dizer, os primeiros 10%, amém? É dizer, quando a pessoa cobra, quando a pessoa recebe seu salário, seu sueldo, o primeiro que ela tem que fazer é separar os 10% para Deus. Antes de pagar os compromissos, antes de comprar alguma coisa, antes de gastar alguma coisa, o primeiro que ela faz é separar a 10ª parte. Essas são as primícias. Amém? Compreende, sim ou não? E todo o que você dá depois de haver dado as primícias, o dízimo, todo o que você dá, então são as ofrendas. E a ofrenda é um acto de fé, é um acto de amor. Amém? Jesus, por exemplo, foi a ofrenda de amor que Deus ha dado para salvar a humanidade. Amém? Jesus foi a ofrenda de amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu a seu Filho unigênito para sacrificar sua vida para salvar-nos. Amém? E Deus promete aqui, em sua palavra, que quando a pessoa honra ao Senhor com seus bienes, com suas ofrendas, e com as primícias de todos os seus frutos, os dízimos, serão llenos seus graneiros com abundância, e tus lagares rebosarão de mosto. É dizer, os graneiros é onde a pessoa recorre os frutos, onde a gente, naquela época, guardava os frutos. Amém? Deus está usando aqui um linguagem daquela época. Se Deus usar um linguagem de hoje, não falaria de graneiros, falaria de sua conta bancária. Amém? Porque hoje dia a gente normalmente não guarda seu salário, os frutos de seu trabalho em graneiros. Guarda o fruto do trabalho na conta, no banco. Sim ou não? Incluso muita gente já recebe sua nómina diretamente no banco. E Deus promete aqui não apenas llenar os graneiros. Ele disse llenar os graneiros com abundância. Amém? Com abundância. Ele quer que haja abundância. E se você crê nesta palavra, se você com amor, com fé, com fidelidade, la pone por obra, Deus prospera, Deus bendice. Amém? Há muita gente em la igreja prosperando, hasta em meio a crises econômicas, muita gente prosperando. Por quê? Porque sempre foram fiéis em seus dízimos, em suas ofrendas. E há gente que não prospera, aunque não haja crises, aunque não haja problemas. Antes mesmo da crise, muita gente com a vida travada, amarrada. Por quê?
porque nunca tuvo valor, nunca tuvo fé de dar, de honrar a Deus com seus dízimos, com suas ofrendas. Compreende, sim ou não? Porque todo depende da fé, é um ato de fé voluntário. Deus não obriga a pessoa a nada, Ele ensina sua palavra, pero é a decisão da pessoa. Amém? E levou a invitar a hora a honrar a Deus com seus dízimos e com suas ofrendas. Amém? Você que está aqui, você que está acompanhando desde sua casa, através desta transmissão, levou a invitar para que você honre a Deus. Você pode ser sua ofrenda através de uma transferência bancária. Você que está aí desde sua casa, você pode entrar na conta do seu banco através do seu smartphone, não? Do seu móvel, do seu ordenador, e você pode fazer uma transferência, uma ofrenda de fé, dar seu dízimo. Você pode chamar-nos aqui também para passar sua tarjeta de débito. Você quer passar a tarjeta, você pode chamar ao 91 539 2618, e vamos a este número, é o WhatsApp também, e você vai ser a ofrenda através da tarjeta e vai receber o recibo de sua ofrenda através do WhatsApp. Ele vamos a mandar a fotografia por WhatsApp através desta ofrenda que você vai ser com a tarjeta de débito ou tarjeta de crédito. Então, se você tem em sua casa, pode ser sua ofrenda com a tarjeta. Já manda ao 91 539 2618. Se você está fora de Espanha, você tem que marcar mais 34, que é o código do país. Mais 34 91 539 2618. Prepare sua ofrenda a hora. Você que está aqui, que crê em la palavra, crê na palavra de Deus, crê que és dando que se recebe, você vai ser sua ofrenda de fé, voluntária. Você vai dar seu dízimo a hora. Você pode dar com a tarjeta de débito. Temos aqui as máquinas, a TPV, que você pode passar a tarjeta, ou você pode dar em dinheiro ou em cheque, como você queira. Traga a hora sua ofrenda de fé, sua ofrenda voluntária, em nome de Jesus. Eu tenho aqui este livro que habla de Gedeão, habla de la fé de Gedeão, que cambiamos por uma ofrenda de 10 euros ou mais. Se você quer fazer uma ofrenda desde 10 euros ou mais, você poderá receber este livro que habla de la fé de Gedeão para fortalecer sua fé. Venga rapidamente e receba seu livro, se você quer, com 10 euros ou mais. Este livro me gostaria de regalar a todos, pero nós outros pagamos por los direitos autorais do livro e pagamos também por la impressão do livro, assim que ha tenido um custo para a igreja, então não podemos dar para todos. Venga rápido se você quer ser sua ofrenda voluntária agora, passar a tarjeta ou em dinheiro, como você queira. Venga e venga cantando esta canção, siga cantando. Ah, se mi pueblo me escuchara, cantando com fé esta canção. Venga agora. Ah, se mi pueblo me escuchara y me sirviera con integridad, yo abriría las ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Ah, se mi pueblo que me adora, me adorara encima de todo, con la abertura de la roca nos sustentaria. A palavra de Deus é fiel. La palabra de Dios es fiel y jamás regresará vacía. Se eu honro, Si yo honro y bendigo a mi Señor, obedezco, eu comerei yo comeré lo mejor. esta tierra. A palavra de Deus é fiel. La palabra de Dios es fiel E jamais regressará vazia. jamás regresará vacía.
Sí, yo honro. Sí, yo honro y bendigo a mi Señor. Obedezco. Yo comeré Yo comeré lo mejor de esta tierra. yo comeré Yo comeré lo mejor de esta tierra. Amém. Nosso Deus é nosso Padre. Tu pueblo, Senhor, que és fiel em seus dízimos, em suas ofrendas. Aqueles que te honraram em nesta manhã aqui em tu casa, ou aqueles que te honraram desde a sua própria casa, que fizeram suas ofrendas voluntárias, têm que comer o melhor desta terra. Não têm que depender de ajuda social, ajuda do governo. Não têm que depender de um ingresso mínimo. Não têm que depender de bolsas de alimentos, de nada. Têm que depender unicamente do Senhor. Ó, meu Deus e meu Padre, prospera abundantemente estas manos, Senhor. Que estas manos nunca se estendam para pedir, senão para dar. Porque mais bem-aventurado és aquele que dá, que aquele que recebe. Mi Senhor, prospera abundantemente, ó Deus, a vida de tu povo. Prospera estas vidas, mi Senhor. Repreenda todo espírito devorador, para que tu povo avance. Haga a diferença neste mundo. Honra, Senhor, os patrocinadores da rádio, os mantenedores desta obra, os que ajudam a pagar os alquileres, os compromissos. Que haja abundância em suas vidas, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar-se agora. Vamos a cantar esta canção. Tu puedes. Vamos a cantar esta canção muito bonita agora. Tu puedes. Parece difícil, parece imposible, pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de la voz de Dios. Por isso tu puedes ser aquilo que tu queiras ser, Tú puedes ser el sueño que sonhaste ayer. Tú puedes ser la estrella y brillando ver. Tu lo decides. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides hoy. Parece difícil, parece impossível, pero não é. Imposible, pero no hay nada que cambie el camino Que tu elegiste, não há nada. No hay nada que pueda apartarte Ele desceu de tu coração. de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de la voz de Dios. Por isso tu Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú
que brillando vês. Tú lo decides. Tu podes ir tão alto como quieras ir. Tu puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tu puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides hoy. Por eso tú puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando bien. Tú lo decides. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides hoy. Amém. Preste atenção. La decisão é nossa. Amém? Nós outros decidimos nosso futuro, nosso destino, porque nós outros cosechamos todo o que sembramos. Amém? Muita gente sofre, muita gente tem problemas. Por quê? Porque toma malas decisões em la vida. Se tomamos malas decisões, vamos a sofrer as consequências. Mas se actuamos por fé, se actuamos apoiados em Deus, nós outros venceremos. Amém? Por exemplo, estamos para realizar uma campanha muito especial, uma hogueira santa, el domingo 12 de julho. 12 de julho, que é o que vamos a ser? Vamos a correr suas petições. Você vai apresentar uma petição a Deus. Você vai ser um pedido. Você vai escrever o que você mais necessita, mais anela conquistar, e o maior desejo de seu coração, por fé. Vai ser um voto. Vai ser um voto com Deus. E vai trazer o domingo 12. E vamos a levar sua petição ao Vale de Gedeon, em Terra Santa, em Israel. E neste vale onde Deus deu a vitória para Gedeon sobre seus inimigos. Amém? Muita gente, às vezes, sem compreender a palavra de Deus, não quer participar, muita gente não crê. Esta campanha, preste atenção, você que está em casa, você que está aqui, esta campanha não é para todos, não é para todos, é para aqueles que creem, deveras, creem de todo o coração, com todas suas forças. Aqueles que não creem, que não têm fé para ser, não estão preparados, estão escusados. Não têm que participar, não estão obrigados, porque Deus, como eu disse, não nos obriga a nada. Tudo depende da fé. Deus dá a todos, ponga atenção, Deus dá a todos a mesma oportunidade. Amém? Me explico? Todos temos as mesmas oportunidades em la vida. Nadie pode queixar-se de falta de oportunidade. Deus não está mirando a condição da pessoa. O nível cultural, social, econômico, a raça, o color de sua pele, a religião, não. Deus vê a fé. Deus vê, o que Deus vê é a fé. Ele interior, o que eu não trai dentro de si. E Deus escorre. Deus é quem escorre. Deus é quem ama. Para fazer a diferença em la vida de la persona. Pero la persona necessita crer e aceitar, entregar-se. Amém? Compreende, sino?
Domingo passado hablamos da situação que o povo estava sofrendo em la época de Gedeón, porque os inimigos de Israel se levantaram em sua contra e devastaram a terra. Diz a Bíblia que seus camelos eram inumeráveis. E eles veniam e destruíam todo o que o povo havia sembrado. Não deixavam que comer em Israel. O povo estava vivendo na miséria tremenda. O povo tinha medo de los madianitas, los amalecitas, los pueblos do Oriente, que se juntaram todos em contra de Israel. E o povo estava confinado, como muita gente ha estado confinada aí, não? O povo estava confinado em cuevas, em cavernas, em lugares fortificados, com medo de los madianitas, com medo de los inimigos. E o povo estava empobrecendo em grande maneira. Pero quando eles tomaram a decisão de volver-se a Deus, de clamar a Deus, de invocar ao Senhor, Deus escutou o clamor de seu povo. Deus los escutou. E Deus buscou a alguém que se levantara, alguém de fé, para livrar o povo de aquela situação. Alguém que Deus poderia usar. E Deus encontrou a Gedeón. Gedeón, que estava sacudindo o trigo em el lagar. E lagar era um lugar de prensar, não? El aceite, não? El aceite, não para sacudir trigo, porque o trigo tem que ser em laeira, não? Em laeira, em um lugar grande, não? Aberto, onde tem vento, porque eles echavam o trigo para arriba e o vento venia e levava a parra. Então, não era em lagar, ele estava ali. Estava ali em um lugar pequeno, indignado com todo o que estava sucedendo. Por quê? Porque ele tinha dentro dele uma fé. Ele tinha uma fé em Deus, uma fé tremenda, porque ele já havia escutado a palavra de Deus, aprendido a palavra de Deus, e ele estava ali trabalhando, arriesgando sua vida, indignado com a situação. E Deus viu isso. Deus foi a Gedeón por quê? Porque Deus viu. Porque Deus vê tudo. Amém? Ponga atenção, Deus vê tudo. Deus viu a fé de Gedeón, o coração, a indignação de Gedeón. E por isso Deus chamou a Gedeón, porque ele estava vendo. Então, disse a Bíblia que vino el ángel del Senhor e se sentou debaixo de la encina que está em Ofra, la qual era de Joás a Bezerita, e seu filho Gedeón estava sacudindo o trigo en el lagar para escondê-lo de los madianitas. E o ángel del Senhor se lhe apareceu e lhe dijo: "El Senhor está contigo, varão esforçado e valiente." Mire o que Deus dijo: "El Senhor está contigo, Gedeón, varão esforçado e valiente." E Gedeón, quando escutou estas palavras del ángel, ele respondeu da seguinte maneira. Ele disse: "Ah, Senhor mío, se o Senhor está com nós outros,
Por que nos há sobrevenido todo isto? E donde estão todas suas maravilhas que nossos padres nos han contado, dizendo, não nos sacou ele Senhor de Egipto? E agora ele Senhor nos ha desamparado e nos ha entregado em mano de los madianitas? É decir, Gedeón não se postrou delante de Lanra e disse, Senhor, eu te alabo, eu te agradeço porque tu eres comigo. Não. Ele expressou esta ira, esta indignação. Por quê? Porque ele havia aprendido que Deus, com manos poderosas, havia sacado o povo da esclavitud, da opressão, da miséria de Egipto. Deus havia conduzido o povo por el deserto, rumo à terra prometida. Deus lhes havia entregado aquela terra. E agora veniam os madianitas, amalecitas, os pueblos do Oriente e destruíam tudo. Não deixavam que comer, causando aquela miséria, aquele caos em Israel. E que havia hecho de las maravilhas do Senhor, do poder de Deus. Ele tinha esta fé, ele era sincero, ele creia no poder de Deus, amém? Como nós outros necessitamos crer também, você necessita crer que esta situação não é da vontade de Deus, esta situação, esta pandemia toda que hemos vivido e aún estamos vivendo, porque a coisa não acabou. Isso não é de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Isso é do diabo. É obra de Satanás, não é de Deus. Mas podemos revertir esta situação através da fé. A única maneira de reverter a situação, a única maneira de uno curar-se de suas enfermidades é usando a fé. Usando a fé. Porque há problemas e temos que reconhecer que a ciência tem os seus limites e há problemas que a ciência não pode resolver. As medicinas não podem resolver. Solo Deus. Solo Deus. Amém? E temos que atuar nesta fé. Não podemos perder a fé. Esta pandemia ha generado desemprego. Ha levado muita gente à miséria. Muita gente que nunca necessitou de bolsas de alimentos, de ajuda social, hoje estão fazendo filas aqui na porta da igreja com frequência. Se você vem aqui os martes, que são os dias que damos bolsa de alimentos, os martes, os sábados por la tarde, você verá a multitud, a quantidade de gente que nunca hemos visto, porque há tempo que hacemos este trabalho social de ajudar, da bolsa de alimentos, mas nunca hemos visto tanta gente. Los martes, por exemplo, hace fila em la calle. É indignante esta situação, indignante. Muitos negócios han quebrado, restaurantes han cerrado, tendas han cerrado. Você anda por la calle e você vê vários locais que antes estava ocupado, tinha um negócio, hoje tem uma placa, alquila-se, não? Sim ou não? Se alquila, não? É indignante a situação, indignante. E esta situação, Deus quer cambiar, amém? Deus quer cambiar, e Deus cambiará, se nós outros creemos, se nós outros manifestamos a fé nele, amém?
Deus, quando Gedeão falou desta maneira, indignado, que és hecho de tus maravilhas que nossos padres nos contaram, o Senhor, mirando-lhe, lhe dijo: vê com esta tu força e salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envio yo. Vê com esta tu força. Que força tinha Gedeão? Que força tinha Gedeão? Gedeão tinha um exército? Tinha um exército com ele? Não. Gedeão tinha espada? Não. Não tinha espada. Não tinha armas. Não tinha exército. Não tinha nada. Nem sequer a capacidade para lutar contra os inimigos. E quando o anjo do Senhor lhe dijo: vê com esta tu força e salvarás a Israel, ele respondeu, mire o que dijo Gedeão: ah, Senhor meu. Então, naquele momento ele sentiu, se abateu, não? Ah, Senhor meu, com que salvarei eu a Israel? Com que salvarei eu a Israel? E aqui que minha família é pobre em Manassés, e eu el menor em la casa de mi padre. Quem era Gedeão? Quem era Gedeão? Quem era Gedeão? Era um dom nadie. Amém? Gedeão não era nada. É isso que eu quero que você compreenda, que você entenda. Gedeão não era nada. Era da família mais pobre. Era o menor da casa de seu padre. Amém? Quando Deus o enviou, ele mirou para quê? Ele mirou para a sua condição. Para a sua condição. E se nós outros miramos para a nossa condição, que é o que vamos a conquistar? Que é o que vamos a conquistar? Nada. Nada. E por isso muita gente não avança, sabia? Por isso muita gente não marca a diferença. Por isso muita gente não conquista, não prospera. Sabe por quê? Porque não crê que pode, que és capaz. Não crê em si mesma. Não crê em Deus. Tem fé, pero uma fé teórica, porque na hora de actuar a fé, de manifestar a fé, a pessoa se intimida, retrocede. Me explico, sim ou não? Muita gente retrocede. Muita gente diz, pero como eu vou a cambiar a situação que estou vivendo? Eu sou estrangeiro neste país. Eu sou latino. Eu sou menospreciado. Eu sou indocumentado. Como vou a prosperar? Como vou a cambiar? Como vou a vencer? Como vou a sair desta crise? Há muita gente que está hundida em la depressão, porque está mirando para a sua condição, está mirando para a sua raça, para o color de sua pele. Não. Nós outros temos que mirar hacia Deus. Amém? Mirar hacia Deus. Mirar para o poder de Deus. Quando hablamos desta maneira, quando hablamos de coisas grandes, de conquistas, há muita gente que retrocede. Há muita gente que não crê, que dá marcha atrás, que se vá e não regressa mais. Muita gente.
que estão llenas de dúvidas, de medos, de inseguridade. E por isso, lá a situação está desta maneira. Deus não pode usar a uma pessoa tímida. Deus só pode usar a uma pessoa valiente, de fé. Uma pessoa que crê com todas as suas forças, me compreende? Sim ou não? Quizás você que está aqui, ou você que me acompanha em sua casa, você não sei nada, você não ha estudado, não ha sacado um título universitário, não tem uma carreira, não tem uma profissão, não tem nada, não tem nenhuma condição, pero quem dá a condição é Deus, quem capacita é Deus. Lo único que temos que fazer é exponer nossa vida em la dependência de Deus, em las manos de Deus, entregar-nos, rendir-nos a Ele. Amém? Nossa parte é crer, é entregar-nos de corpo, alma e espírito, e Deus obrará, porque é o Espírito Santo quem hace a obra. Amém? É o Espírito Santo. E a Bíblia diz que actuando Deus, quem impedirá? Amém? Actuando Deus, quem impedirá? Quem? Nada pode impedir. Nada. Amém? Não mire para a sua condição. Mire para Deus. Para o poder, a grandeza de Deus. Amém? Quando Gedeão dijo estas palavras, o Senhor lhe dijo: certamente eu estarei contigo e derrotarás a los madianitas como a um solo homem. Amém? Certamente eu estarei contigo. Isso basta, isso basta, isso é suficiente. Se Deus está comigo, que é o que pode ser impossível para mim? Se Deus está com você, que é o que pode ser impossível para você? Me explico, sim ou não? Se Deus está com vocês aqui, que é o que pode ser impossível? Que é o que não podemos conquistar? Será que há algo impossível para Deus? Para aquele que criou os céus, a terra, o mar e todo o que neles há algo impossível para Deus? Diga-me você, sim ou não? Não há impossíveis para Deus. Amém? El ángel del Senhor dijo para Maria, não? Quando el ángel anunciou que ela daria à luz um filho, e disse: como será isso? Eu não conosco varão. El ángel lhe disse que o Espírito Santo vendrá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, porque nada é impossível para Deus. Amém? Amém? E ela creu. E o Espírito Santo puso em seu ventre ao Senhor Jesus. Amém? Me compreende, sim ou não? Nada é impossível para Deus. Entenda isso. Só temos que crer e obedecer. Quando Deus disse isso para Gedeão, ele disse: te ruego que se hajado graça delante de ti. E você pode encontrar isso em Juízes capítulo 6 e 7. Capítulo 6 e 7, não? Capítulo 6 agora estamos, não? E respondeu: te ruego que se hajado graça delante de ti,
me deixes algo que tu has hablado comigo. Te ruego que no te vayas de aqui hasta que vuelva a ti e saque mi ofrenda e la ponga delante de ti. E ele respondeu: eu esperaré hasta que vuelvas. Então, Gedeão, ele sabia a importância das ofrendas. Ele sabia que a ofrenda é um acto de fé para Deus, uma expressão de fé. E entrou Gedeão, e mire o que Gedeão preparou. Preparou um cabrito e panes sem levadura e um efa de harina. E puso a carne em um canastijo e el caldo em uma olla, e sacándolo, se lo apresentou debaixo daquela encina. Que é o que Gedeão ofereceu a Deus naquela época de crises, de carência, de miséria? Ele correu um cabrito, que era uma ofrenda muito especial, muito importante, um cabrito. Muita gente não tinha para comer. E ele ofereceu um cabrito. Panes sem levadura, um efa de harina, ele ofereceu a Deus. Deus recebeu aquela ofrenda. Pero aquela ofrenda, aunque era uma muito buena ofrenda, não representava um sacrifício. Não era um sacrifício. Porque uma coisa é uma buena ofrenda, outra coisa é um sacrifício. Você entende isso? Você compreende? Que é sacrifício? Que é sacrifício? Sacrifício é algo que custa, que doele, é algo que a pessoa não pode ser, não é capaz de ser, não poderia, normalmente não poderia ser. Isso é sacrifício. É uma entrega total, é uma renúncia, é a dependência de Deus. Deus queria que Gedeão expressara uma verdadeira fé, ponendo sua vida na dependência dele. E disse a Bíblia assim, no versículo 25, que aconteceu que la mesma noite lhe dijo el Senhor: toma um touro delato de tu padre, el segundo touro de 7 anos, e derriba el altar de Baal que tu padre tiene, e corta também a lenha de acera, a lenha e a imagem de acerá que está junto a ele, e edifica altar ao Senhor tu Deus em la cumbre deste penhasco, em lugar conveniente. É descer, preste atenção. E ele disse: tomando o segundo touro, sacrifica-lo em holocausto com a madeira de la imagem de acerá que habrá cortado. Então, Deus pediu a Gedeão que ele sacrificara aqui ele segundo touro de 7 anos. Um touro de 7 anos, ele está em seu pleno vigor, em sua plena força. Mire que Deus não pediu a Gedeão que sacrificara o primeiro touro. Se havia um segundo touro, era porque havia um primeiro também. Sim ou não? E por que Deus não pediu o primeiro touro? Porque o primeiro touro já estava velho, já estava cansado, já não valia nada, já não tinha valor, já estava a ponto de ser reemplaçado por ele segundo touro de 7 anos. O primeiro touro não seria um sacrifício, não. Ele estaria dando algo possível,
normal, natural, que não ia ser diferença para ele. Me explico? Me explico, sim ou não? Está claro? E o primeiro touro seria uma boa ofrenda, mas não ia ser diferença. E o segundo touro, sim, era um sacrifício, porque a família dependia daquele segundo touro. Deus não obrigou Gedeão a ser nada. Deus deu a Gedeão sua palavra, sua garantia da vitória. E ele tinha que actuar na fé. E ele creu. Ele obedeceu. Ele não dudou. Ele correu, ele segundo touro, quebrou aquela imagem de Baal, que sua família era idólatra. Ele não era idólatra, pero seus padres eram, sua família era, quase todo Israel era. Pero ele não era. Ele creia em Deus, no Deus de Abraão. E ele derribou o altar de Baal, quebrou a imagem de Aserá, que era um ídolo também, e sacrificou o segundo touro, e pôs toda a sua vida em la dependência de Deus. Ele se despojou, ele pôs sua vida em la dependência de Deus. Amém? E sabe o que sucedeu quando ele hizo isso? Quando ele tomou esta atitude, sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor vino sobre Gedeão, porque hasta então ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo vino sobre Gedeão, o Espírito Santo tomou possessão de Gedeão, fortaleceu, capacitou, preparou a Gedeão para a vitória. Amém? Me explico, sim ou não? E Deus escolheu a 300 homens de fé, valentes, determinados, para que fora com Gedeão para vencer a los madianitas. Amém? 300 apenas, contra 135.000. 300 apenas. Como seria possível isso? Porque Deus haria o milagre, Deus se manifestaria. Amém? Eles se dividiram em 3 grupos de 100. 3 grupos de 100. E rodearam o campamento de los inimigos. E à meia-noite, quando estavam cambiando a guarda do campamento, Gedeão, com seus homens, que não tinham espada, preste atenção, não tinham espada, não tinham armas de guerra, que era o que ele tinha? Trompetas. Quem vá para uma batalha levando trompetas em la mano? Ele vai para bailar ou o quê? Ou para pelear? Eles tinham trompetas em las manos. Eles tinham cântaros e teriam teias, antorcha de fogo dentro de los cântaros, e cercaram o campamento. E à meia-noite, eles começaram a tocar as trompetas. Deus lhes guiou para isso. Imagine você, os 300 tocando trompetas e com os cântaros em la mano, eles romperam os cântaros, tiraram os cântaros no piso, no suelo. Imagine você o ruído, o estrondo que houve, não? Sim ou não?
Que ruído forte! Isso, e quando eles romperam os cântaros, eles sacaram las teias de fogo. E os inimigos todos, quando viram ao redor cercado, viram fogos, antorchas de fogo, aquele ruído todo tocando as trompetas, eles se enlouqueceram, se desesperaram, e saiu uno matando el outro, uno metendo a espada en el outro, e os que sobreviveram huyeram, pensando que Gedeão venia com um grande exército. Me explico? Um exército poderoso. Eles se mataram entre si e outros huyeram. E eles correram as espadas que eles deixaram. E los perseguiram. E mataram a todos. Os que sobraram foram mortos, foram vencidos. Amém? Me explico, sim ou não? Deus tornou possível lo impossível. Quem hizo a obra foi Deus. Deus causou aquela confusão no acampamento de los inimigos. Me explico, sim ou não? Deus confundiu a los inimigos. E Gedeão pôde prevalecer sobre eles. Deus honrou, engrandeceu a Gedeão, porque eles mataram a seus inimigos, venceram e recorreram grandes despojos, um botim tremendo, e restabeleceu a paz. Restabeleceu a paz, a normalidade. Vindo a normalidade em Israel. Amém. Amém. A normalidade que todos esperamos neste país. Sim ou não? Sim ou não? Você crê que podemos volver à normalidade? Crê? Muita gente não crê. Muita gente está esperando coisa pior. Pero podemos volver à normalidade, podemos viver em paz, podemos avançar, podemos prosperar, porque com Deus podemos tudo. Amém? Amém? Jesus disse: se tiveres fé, como um grano de mostaça, direis a este monte, não? Passa de aqui a já e se passará. E nada que? Nada os será impossível. Amém? Amém? Se tiveres fé, não hace falta que a fé seja muito grande, não. Pode ser como um grande mostaça, pero tem que ser verdadeira, sincera, pura. Está ele 100% apoiada em las promessas de Deus. Eu sei que para muita gente que quizás nos acompanha em sua casa, ou muitos que estão aqui, tudo isso pode parecer uma loucura. É verdade, é loucura. A fé é loucura para os que se perdem. A fé é loucura. Pero para os que creem, é o poder de Deus. Amém? Amém? Aí está. Por isso, por este motivo, vemos dentro da mesma igreja pessoas que conquistam, que avançam, que prosperam, que saem adelante, e outras que têm a vida amarrada, travada, porque muita gente crê, pero não crê de verdade. Não se entrega, não se lança. Me explico, sim ou não? É a fé. Você crê? Você crê? Você crê que Deus pode cambiar toda a sua vida? Você crê que Deus pode prosperar a sua vida?
Deus pode fazer coisas grandes em sua vida. Você pode ser feliz. Você pode ter sua vida restaurada, sua família restaurada, sua saúde restaurada, sua economia restaurada. Você crê nisso? Se você crê, ao que crê, todo lhe é possível. E você conquistará. E para isso será esta hogueira santa del 12 de julho, para os que verdadeiramente creem. Amém? Amém? Não é para todos. Para aqueles que consideram tudo isso na loucura, não é para você, é para os que creem. Amém? Porque Deus hará maravilhas. Deus hará maravilhas, e eu creio nisso, com todas as minhas forças. Amém? E se você está disposto a oferecer sua vida em sacrifício a Deus, entregar Ele 100% de sua vida, de seu coração, de seu ser para Deus, rendir-se a Ele, dar lugar ao Espírito Santo, não mirar para a sua condição, senão mirar para o poder de Deus. Eu vou fazer a oração de fé em seu favor, a hora. Amém? Se você quer entregar, se rendir, se você crê que Deus hará maravilhas em sua vida, ponga-se de pé, aí a hora que eu vou orar por você, em nome de Jesus. Ponga-se de pé. Você que está aí em sua casa, ponga-se de pé também, e eu vou orar por você. Vamos orar por você. E no próximo domingo, venha estar aqui conosco, venha estar aqui para que você possa participar desta reunião de fé, que vai cambiar a história de sua vida. Não se acomode em sua casa, não se resigne em sua casa, não esteja aí acomodado, confinado. Não. Venha domingo, 10 da manhã, para reunir-nos aqui, buscar o Espírito de Deus. Porque quando o Espírito Santo entra em sua vida, Ele cambiará toda a sua vida. Amém? Cerre os olhos, ponga a mão em seu coração e vamos falar com este Deus. Você quer conhecer a Deus? Vamos entregar-nos a Ele agora, em nome de Jesus. Meu Senhor, não queremos informação, queremos conhecer-te. Gedeão tinha informação, mas quando ele se entregou, quando ele obedeceu tua voz, ele pôde conhecer-te. Ele, Senhor, tomou possessão de ele, lo llenou com tu Espírito, ele cambiou a vida. E aquele que era ele menor, ele mais pequeno, da casa de seu padre, se tornou ele mais grande em Israel. Aquele que era da família mais pobre, se tornou ele mais rico. Oh, meu Padre, tu eres Deus, Senhor, e tu podes cambiar por completo a vida de cada um de nós outros que estamos aqui. Tu podes cambiar todo, tu podes fazer um milagre, tu podes tornar possível o impossível, meu Senhor. Meu Deus, cura-me, Senhor, cura, porque o sonho, o desejo maior de muita gente é ser curada de suas enfermidades, de seus problemas físicos, emocionais, psicológicos, neurológicos. O sonho de muita gente é ter sua família restaurada, seu matrimônio restaurado, ser feliz em el amor, ser feliz em sua vida sentimental, Senhor.
El sonho de muita gente é prosperar, progressar, viver uma vida digna, uma vida de qualidade, uma vida próspera, poder desfrutar de lo melhor desta terra, poder, ó Deus, viver em paz, ter sua casa própria, seu piso, ter uma condição de vida digna de um hijo de Deus, um hijo del Rei, porque somos hijos, Senhor. Nós somos hijos de qualquer, somos hijos del Rei de Reis, del Senhor de los ejércitos. E agora nos entregamos, nos rendimos ao Senhor. Tu povo se entrega, Senhor. Tudo isso pode parecer uma utopia, tudo isso pode ser uma loucura, pero é a loucura da fé. Ó Deus, honra-me, Senhor, a fé de tu povo, honra a fé para tornar possível lo impossível desta vida, para engrandecer, para dar a vitória a tu povo, mi Senhor, dá a vitória a este povo, mi Padre. Saca esta persona desta aflição, flui a hora del interior de tu povo, engrandeça tu povo, mi Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.